Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou Sebastião Marques e esse é o Diário de Pirapora. Se você preferir, Depira, um canal de fato e opinião. Do seu quadro falando que acidente foi culpa dele. Esse negócio tem que acabar. O nosso assunto aqui hoje é, como anunciei no vídeo passado, a entrevista que fiz com dois diretores do Sindicato dos Metalúrgicos aqui de Pirapora. Um dos mais atuantes sindicatos aqui da região, que ao longo dos anos tem empreendido a sua batalha em defesa dos empregados no setor metalúrgico do município. Vejam, comentem, curtam, compartilhem. Vamos fazer desse canal, como tenho dito sempre, um espaço de diálogo e de construção de propostas em defesa de uma vida melhor nesse nosso município. Por que não dizer nesse nosso estado e nesse nosso país? Primeira pergunta para vocês é: PEC 241, agora PEC 55 no Senado. Em que ela impacta o trabalhador da área privada? Bom, na nossa opinião, essa PEC, esse projeto, ele vem de fato confrontar com os interesses não só da iniciativa dos trabalhadores da iniciativa pública, mas também privada, que ao contrário do que muita gente pensa, né, que isso aqui vai atingir mais os servidores públicos, não, atinge também as pessoas, a população de modo geral, que à medida que, por exemplo, essa PEC, ela diminui os investimentos públicos, por exemplo, numa escola, todo mundo sabe que mesmo na atual condição, a disponibilidade de recursos para as áreas sociais, que a gente chama, são muito poucas, se você for olhar assim, os investimentos, muito pouco. Com essa PEC, eles pretendem diminuir mais ainda. Isso vai refletir na vida de todo mundo, e não só dos trabalhadores da iniciativa pública. Na verdade, nós já há muito tempo a gente vem se posicionando contra, né, no Brasil inteiro. Provavelmente isso vai passar, vai mexer com a vida de todo mundo, né? É você limitar os investimentos públicos por 20 anos e o governo, ele fala assim para todo mundo que isso realmente vai ajudar o Brasil a crescer. Quer dizer, mas para o Brasil crescer tem que matar o povo? O Brasil vai crescer para quem? Para uma minoria que manda nesse país ou para a grande massa, né, de brasileiros, trabalhadores, estudantes, de modo geral? Então, assim, eu acho, na nossa opinião, que isso vai de fato trazer uma mudança muito radical na vida dos trabalhadores e da população de modo geral. Essa parte, quando você fala desse impacto que será para todos, na área pública a gente está vendo, por exemplo, a mobilização, sobretudo de estudantes secundaristas e do pessoal universitário, que hoje ocupa mais de 1.300 escolas no país. Na área privada, dos sindicatos, qual tem sido a atuação de vocês de oposição, de combate a essas medidas? Então a PEC, ela é uma garantia para os grandes empresários banqueiros que vai ser paga a dívida externa e a dívida interna. Como vai ser pago? Primeiro, é o congelamento de tudo que for gasto com a área social do país. Exemplo. Isso quer dizer o seguinte: essa PEC, ela vai colocar, se hoje nós temos uma saúde, que é o SUS, se a gente tem de péssima qualidade, ele vai piorar ainda. Por quê? Porque a cada ano nasce 1.700.000 pessoas no Brasil. Hoje nós somos 204 milhões de pessoas. Se a cada ano nasce 1.700.000, no mínimo, deveria aumentar o investimento da mesma forma que aumenta a população. Isso quer dizer, se hoje você passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, um dia para ser atendido, vai aumentar isso, porque é o que vai estar na fila dos hospitais. Outra coisa é nas escolas.
Se hoje as escolas estão abarrotadas de aluno, com 30, 40, até 50 alunos, sem cadeiras, sem material escolar, sem professores adequados, ou então sem a quantidade de professores necessários, se essa PEC passar, isso vai piorar, porque cada dia que nascem mais crianças, vão ter mais pessoas dentro dessas escolas. Os institutos federais vão reduzir seus gastos. As escolas de agronomia, algumas vão fechar as portas. O ProUni, o Reúne, que banca as faculdades particulares, eles vão ser cortados ou reduzidos, porque o Estado não vai mais investir dinheiro. Então, quer dizer, dos próximos anos, quem fizer Enem não vai garantir que vai ter o Bolsa para poder entrar nas escolas. Ela dá brecha, primeiro, para mexer no salário mínimo. Hoje existe uma lei no Brasil que diz o seguinte: o salário mínimo tem que ser reajustado de acordo com o crescimento econômico do país, com o PIB, mais a inflação. O Fundo Monetário Internacional falou o seguinte, que não pode ser assim, que tem que cortar essa lei para quê? Para que o salário possa ser reduzido. Se essa PEC tivesse sido aprovada em 1998, hoje o salário mínimo estaria a R$400. Daqui a 20 anos, quando essa PEC passar, nós vamos estar recebendo a metade do salário mínimo que nós recebemos hoje. O trabalhador privado, a saúde pública que ele tinha não vai ter mais. A educação pública que ele tinha não vai ter mais. Saneamento básico que ele tinha não vai ter mais. Nenhum investimento nessas áreas vai favorecer os trabalhadores. E vamos pensar bem, se você passar mal e precisar de uma urgência e emergência, você não vai para convênios particulares. Você vai para o SUS, porque é o único hospital que está preparado para atender urgência e emergência. Está muito claro que vocês compreendem bem o impacto e a dimensão dessa PEC. A minha pergunta para vocês, eu vou repetir aqui agora. O que é que vocês, empregados e que estão no setor metalúrgico e dirigentes sindicais, estão articulando para o combate a essas medidas? Então, na verdade, nós, né, da CSP com Lutas, a gente fez um chamado, isso já de algum tempo, para as outras centrais, para a gente ir para a rua. Não adianta ficar só lamentando, né? E para que a gente possa mostrar nossa indignação, a gente pretende envolver não só os nossos representados, por exemplo, os metalúrgicos, mas todo mundo, de todas as categorias de profissionais, para a gente ir para a rua, para mostrar para esse governo e construir uma greve geral nesse país, para a gente mostrar para esse governo que nós não aceitamos essas medidas que de fato vêm prejudicar tanto os trabalhadores. Então nós estamos pretendendo envolver não só a nossa categoria, mas o Brasil inteiro. Nós fazemos um chamado. Todas as confederações, todas estão participando desse movimento, pensando numa greve geral? Isso, exatamente, essa é a nossa proposta, envolver todas as centrais, todas as organizações, movimentos sociais, estudantes, tá? O povão mesmo, para a gente ir para a rua, para a gente tentar barrar essas medidas, porque se passar, né, e tudo indica que vai passar, e aí nós não vamos prever aqui o que vai acontecer, mas com certeza também não vai ser tão tranquilo para o governo, igual ele está achando que basta ele ter apoio do Congresso, que está tudo certo. Não está tudo certo não, uma coisa é lá, outra coisa é aqui, né, aqui nas periferias desse Brasil. Então nós vamos pretender de fato construir uma greve geral nesse país. Bom, eu agora passo para uma outra questão com vocês, que é essa ameaça que certamente virá logo depois da PEC, da aprovação da PEC, que são as mudanças na consolidação das leis de trabalho. Na verdade, praticamente é o fim da CLT, né? E sobretudo, especificamente, eu pergunto a vocês, tem uma ação no Supremo Tribunal que deve ser julgada até o final da semana que vem. E segundo se pensa e já se admite, essa decisão provavelmente vai tornar possível a terceirização, inclusive nas áreas fins das empresas. Como é que vocês veem isso? Reestruturação econômica que a gente chama, ele está acontecendo em todo mundo. Um exemplo é reduzir o salário do aposentado de 50%. Se essa PEC passar, ela não vai reduzir só o salário mínimo. Ela também vai reduzir o salário dos aposentados, que já é uma mixaria nesse país. Ela abre brecha para a reforma trabalhista e para a reforma sindical e para a reforma universitária, que é a reforma da educação. Um dos pontos, já passou, é a desaposentadoria. Quando foi feita a lei de aposentadoria especial, que é o fator previdenciário, foi colocado o seguinte, que se o trabalhador continuasse trabalhando, ele poderia depois rever o seu benefício e aumentar a sua aposentadoria. Foi assim que enganou a classe trabalhadora para que aceitasse o fator previdenciário.
Hoje, o que o Supremo Tribunal Federal fez? E eles disseram o seguinte, que a desaposentadoria é inconstitucional. E que por isso agora, o que o governo falava que poderia fazer, que era recalcular as suas aposentadorias, agora já não pode mais. A outra coisa é a terceirização sem fim. Hoje, quer dizer, antes do FHC, antes de 98, todas as pessoas que trabalhavam da área metalúrgica tinham direito à insalubridade. Depois colocaram que era só áreas fins. As áreas fins que tinham direito à insalubridade e aposentadoria especial. Agora, o que o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça está colocando? Que pode terceirizar, porque já que a portaria, que faz parte de uma metalúrgica, pode ser terceirizada, por que não pode dar direito a outros setores? Segundo que uma empresa igual a metalúrgica, se ela tiver 4 fornos, ela pode colocar 4 empreiteiras. E o forno que der mais prejuízo, que não conseguir bater as metas, ele de vez de demitir um trabalhador, ele demite toda a empreiteira, não garante direito de rescisão contratual, fundo de garantia, não garante direito a nada, demite e contrata outras pessoas. E quando adoecerem, joga tudo fora como laranja. Então, a terceirização sem fim é o segundo passo para a escravidão. Bom, vamos passar agora para uma última questão aqui que eu tenho com vocês, que é a gente fazer um rápido apanhado, vocês apresentarem um rápido apanhado daquele movimento todo do qual vocês participaram. Parece que foi ontem, mas já tem algum tempo, né? Naquele momento era um conjunto de forças públicas e privadas na busca de manutenção das fábricas, dos fornos funcionando em Pirapora. De lá para cá, o que aconteceu e como é que vocês avaliam isso? Aquele foi um movimento muito importante, né? Que nós demos uma resposta para a sociedade e para o governo. Mas além daquele movimento, nós conseguimos envolver muita gente, né? Nós tivemos também participando lá na Assembleia Legislativa, nós enchemos aquele de metalúrgico do estado inteiro, né? Deixamos um recado bem claro para os deputados e, na verdade, nós conseguimos sim, nós tivemos uma parcela assim, muito importante naquela época para reduzir a energia aqui para a região nossa do Sudeste também. As empresas que tinham um contrato com a CEMIG desde 2014 até 2015, elas preferiram desligar todos os fornos para vender energia. Se a gente pegar os balanços dessas empresas, elas ganharam muito dinheiro com a venda de energia. A consequência disso é que mandou 90% dos metalúrgicos embora, né? Mas, na verdade, eles não pensaram na responsabilidade social no município na época que desligou os fornos para vender energia e mandou todo mundo embora. Então, assim, para nós foi produtivo. Mas e as empresas? Elas fizeram a parte delas? De segurar os empregos, o que a gente queria, de fato, era segurar os empregos, não mandar ninguém embora. É manter os direitos que a gente tem, né? Então, tudo que eles fazem é para ganhar dinheiro, para reduzir custo. Agora, os trabalhadores que perdem seus empregos, que tem aluguel para pagar, que tem gente que, né, doente, isso aí, eles a gente fala que o sistema capitalista, eles raciocinam pelo bolso. Eles não estão nem aí quando o trabalhador perde emprego, não. E existe uma diferença muito grande em ter prejuízo e diminuir o lucro. A pessoa, quando diminui o lucro, não quer dizer que ele teve prejuízo, não. Prejuízo é outra coisa, né? Então, assim, eu acho que a nossa batalha foi válida, sim. Nós envolvemos deputados, envolvemos outros municípios aqui da região, né? De Capitão Enéas, tudo para cá, Bocaiúva, todo mundo envolvido. E nós conseguimos, o nosso objetivo foi reduzir a taxa de energia elétrica para a nossa região também. E também para poder estar conscientizando a classe trabalhadora, que nós temos que estar unidos nesse momento para poder te garantir, pelo menos o mínimo, o básico, para que a gente possa sobreviver e passar dessa crise, porque a gente sabe que outras crises virão, porque pobre nasce na crise, vive da crise e morre na crise.